Bom dia, a gente está na nossa 10ª reunião de estudos do livro Há 2000 anos, né? Hoje nós continuaremos na leitura do capítulo 3, que a gente parou na semana passada. Então, só para retomar, né? A gente, eles estavam, né, o Públio e a Lívia e a família do Públio, né, estava. É, deixa eu, bom dia, Vitor. Tudo bem? A gente costuma deixar as câmeras fechadas porque a gente já está gravando, tá? Mas fique à vontade. É a primeira vez que você está vindo. Então, como eu estava dizendo, o Públio e a Lívia, né, eles estavam morando na casa do, nossa, do tio dele, esqueci o nome, e da Fúvia, e aí eles foram convidados para um jantar na casa do Pilatos e da Cláudia. Então, basicamente tinham as 6 pessoas, mais o Sulpício Tarquínios, que era um lictor, era um oficial romano, né? E eles tiveram o jantar, né? Com um banquete com muita comida, muita conversa. Aí agora no final, né, eles começaram a conversar sobre outros assuntos. E aí o Sulpício vai trazer essa notícia do profeta de Nazaré. Nesse momento, ouvido sobre os detalhes dos serviços que lhe seriam confiados em dias próximos, Sulpício Tarquínios, homem da confiança do governador, sentiu-se com a liberdade de intervir no assunto, exclamando com surpresa para quantos o ouviam: E por falar em Nazaré, já ouviste falar do seu profeta? Sim, continuou. Nazaré possui agora um profeta que vem realizando grandes coisas. Que é isso, Sulpício? Perguntou Pilatos ironicamente. Pois não sabes que dos judeus nascem profetas todos os dias? Acaso as lutas no templo de Jerusalém se verificam por outra coisa? Todos os doutores da lei se consideram inspirados pelo céu e cada um é dono de uma nova revelação. Eu marquei essa parte em amarelo pelo seguinte, né? Sempre que nós achamos que nós possuímos a verdade, a gente só tem uma certeza, que a gente está errado, né? Porque a gente não está aqui, a gente dificilmente conhece a verdade e dificilmente conhecerá essa verdade, né, num futuro próximo. Né? Não quero desanimar ninguém, mas nas próximas encarnações ainda a gente não vai ter essa oportunidade. A gente precisa ainda subir vários degraus, né, para a gente começar a se aproximar de alguma coisa que seja uma verdade efetiva, né? E sempre que a gente se coloca com se, às vezes a gente se ilude, se rotulando, né, como conhecedor dessa verdade, né? Quando as pessoas começam a frequentar algum lugar onde assuntos como esses são tratados, né? Alguma religião, um lugar assim, as pessoas acham que aquilo é a verdade, né? E esse é o primeiro passo para se enganarem. Eu quis marcar isso daí para isso. E vale para gente, né? Que frequenta um grupo espírita, vale para quem
frequenta a Igreja Católica, vale para os protestantes, vale para os budistas, vale para todo mundo, né? A gente, né, a gente tem todas essas denominações, né? Porque nenhum de nós conhece a verdade, né? Todo mundo conhece só um pedacinho e acha que isso é o máximo. Alguém quer fazer algum comentário? Eu, quando li essa parte, Paulo, como a gente tem estudado a Gênese, né, no grupo das quartas-feiras, e a gente está justamente nesse ponto, né, que fala como é que foi o desenvolvimento do próprio Espiritismo, né, e lá ele fala justamente isso, que o conhecimento veio de várias partes, né, e é justamente o que o Kardec fez foi juntar isso, né? Ver o que tinha coesão, né? Que mensagem que era trazida de várias partes e tirar aquelas que não condiziam, né? Ou que era contrário, ou que trazia uma mensagem isolada. E aí, por isso que a construção do que a gente tem das obras de Kardec foi uma construção coletiva, né? É justamente isso que você está falando. Não é a verdade de uma pessoa, de um centro, de um lugar, né? Então, acho que é muito bonito a gente ler isso na Gênese e ver como é que foi o desenvolvimento do Espiritismo, porque acho que é justamente isso que você estava falando. A verdade, a gente não tem a verdade, né? Dos fatos, nem do que acontece. Por mais que a gente ache que muitas vezes aquilo que a gente está enxergando é a verdade, mas existem vários ângulos, né, para a gente conseguir observar alguma coisa. E acho que tem uma coisa, eu trabalhava muito em pesquisa, em ciência, e dentro da ciência também existe essa questão de você ter várias hipóteses ou várias teorias, né? E alguns defendem algumas teorias de forma tão apaixonada. E o meu orientador falava assim: olha, a verdade nunca é aquela que está conosco, porque a verdade está sempre no meio do caminho, a gente não consegue enxergar, né? Todos os ângulos. Então, ele queria que a gente enxergasse na hora de trabalhar as hipóteses, a gente trabalhasse justamente com essa visão, porque acho que é isso que você falou e que que você abordou também lá no Fonte Viva, né? Que cada um está num ponto de aprendizado e acho que cada um está num ponto de entendimento também, né? É isso aí. Mais algum comentário? Paulo, Pode falar, Roseli. só um adendo aí no que a Angélica colocou, né? Quando ela falou da obra de Kardec, em específico a Gênese, para que a gente veja como é tênue essa relação com a verdade. Essa obra, e é motivo de estudos, e existem livros hoje em dia, já é notório que ela sofreu alterações da obra original. É uma obra póstuma, né, de Kardec, mas a original, o texto original, sofreu alterações por, vamos dizer, pessoas, entidades que tinham interesse, né, em modificar alguns conceitos. Então, eu me lembro da minha professora de psicologia que falava: a minha verdade termina quando começa a sua verdade. Então, é bem por aí, né? E se a gente olhar os ensinamentos do Antigo Testamento, do Novo Testamento e até mesmo do Espiritismo, nós vamos ver que, se comparados à graduação escolar, nós começamos no jardim da infância, passamos por pré, e agora nós estamos no primário ainda. E para que seja facilitado o nosso entendimento, esses conceitos foram decodificados com o Espiritismo. Mas ainda existe, no meu entender,
um véu sobre a verdade, que, como a Angélica mesmo colocou, mais adiante é que nós vamos descortiná-lo, né? Provavelmente não nessa encarnação, e só Deus sabe quantas, mas que nós vamos, não é verdade? Sim, eu só faria um, um ajuste no que você falou. Eu concordo que existe um véu sobre a verdade, mas quando a gente fala que tem um véu, dá a impressão de que alguém colocou esse véu, né? E não, na realidade o problema é que a gente não enxerga direito. Então, a gente tem que tirar os véus que nós colocamos na nossa vista, né? Porque a gente quer enxergar a realidade do jeito que convém a nós, muitas vezes, né? Ninguém colocou véu na verdade, só que a gente precisa treinar o nosso olhar para enxergá-la, né? Eu acho que essa é a questão. Foi o que eu É isso disse. aí. Na realidade, nós estamos no Uhum. estágio, né, até eu É falei, isso. comparando com a escola, Com nós certeza. estamos no nível primário, nós não Uhum. estamos num nível de mestrado, doutorado, estamos ainda muito longe, ainda tem um caminho muito grande. Não, eu Depende concordo. de cada um esse esforço, né, de Sim. compreensão. Não, é só que assim, é que quando a gente costumeiramente, às vezes tem pessoas que acham que Deus, não, ele não vai revelar isso pra gente ainda, a gente tem que esperar a vontade de Deus. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. À medida com que a gente vá fazendo, esses véus vão saindo naturalmente, porque é o problema da nossa visão. É só essa questão, assim, eu concordo exatamente com o que você falou. Eu só quis lembrar dessa questão porque outras pessoas, né, às vezes entendem dessa forma, que eu acho que não é a melhor forma para a gente entender a situação, tá? É isso mesmo. Obrigada pelo seu Nada. complemento, querida. E só mais uma questão, Roseli, a Gênese ela foi publicada por Kardec ainda em vida, ela não foi publicada póstumamente. E póstumamente, então, Kardec publicou um ano antes dele falecer, né? E aí, 3 anos depois do falecimento do Kardec, foi publicada a versão adulterada. Então, aí ficou-se com a impressão de que era uma obra póstuma do Kardec, entendeu? Mas essa que foi publicada depois é adulterada. Se você tiver curiosidade, eu comparei as duas, né? Eu tive o trabalho de ficar pegando as duas assim, comparando parágrafo por parágrafo para ver as diferenças, tá? Depois, se quiser, a gente pode conversar sobre isso. Eu vou adorar. Tá ótimo. Se A você gente puder combina. compartilhar, A eu gente, agradeço. a gente combina. Mais algum comentário sobre aqui o livro? Então vou continuar. Mas esse senhor é bem diferente. Estarás acaso convertido a uma nova fé? De modo algum, mesmo porque compreendo o fanatismo e a obcecação dessas miseráveis criaturas. Obcecação é uma ideia fixa, mas fiquei realmente intrigado com a figura impressionante de um galileu ainda moço quando passava há alguns dias por Cafarnaum. Ao centro de uma praça, acomodada em bancos improvisados, feitos de pedra e de areia, vi considerável multidão que lhe ouvia a palavra, em êxtase de admiração e comoção. Eu também, como se fora tocado por força misteriosa e invisível, sentei-me para ouvi-los. De sua personalidade extraordinária, de beleza simples, vinha um não sei o que, dominando a turba, a multidão, que se aquietava de leve, ouvindo-lhe as palavras de um eterno reinado. Eu marquei essas duas partes em amarelo, né? Porque às vezes acontece isso, né? Com a gente não consegue.
perceber por que que a gente para fazer alguma coisa. É como se tivesse uma atração magnética, né, para aquilo ali, né? Então esse vinha um não sei o que, eu achei muito expressivo, acho que é perfeito, né? A gente não consegue nem falar o que acontecia, o que acontece nesses momentos, né? E, e assim, quando a gente continua estudando aí todas essas informações que os espíritos nos passaram, né, pelo espiritismo, né, a gente começa a perceber que a gente tem muito mais influenciado magneticamente do que a gente imagina, né? Existe todas as pessoas têm um magnetismo e só da gente chegar perto de uma pessoa, às vezes a gente se sente bem, outras vezes a gente não se sente bem perto daquela pessoa, né? A gente não precisa às vezes nem falar nem nada, é só se aproximar. E é esse magnetismo, é esse não sei o que ele está falando. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos continuando. Eu só Pode reforço falar. aquele ponto. Eu só reforço aquele ponto, Paulo, que eu comentei, né? Que não existe o vácuo, né? Não existe o Uhum. vazio. E por isso que a gente se conecta tão facilmente, né? Com as pessoas. E, claro, a gente se conecta também conforme o nosso estado íntimo, né? Conforme o nosso estado íntimo, a gente se conecta ou com aquilo que, como você falou, né? Às vezes nem sempre a gente se sente bem, às vezes a gente se sente muito bem. E acho que essa conexão tem a ver com isso também, né? Como como é que a gente sintoniza, né, com o ambiente ao nosso redor. É isso aí. Mais algum comentário? Então, seus cabelos esvoaçavam, né? Balançavam as brisas da tarde mansa, como se fossem fios de luz desconhecida nas claridades serenas do crepúsculo. E de seus olhos compassivos parecia nascer uma onda de piedade e comiseração infinitas. Descalço e pobre, notava-se-lhe a limpeza da túnica, cuja brancura casava-se à leveza de seus traços delicados. Por que eu marquei essa parte também, né? Sinceramente, eu não sei se a túnica de Jesus realmente estava mais branca, né? Mas, como a gente já comentou em algumas aulas passadas, por mais de uma vez, né? Os fatos eles importam um pouco na nossa vida. Importa como a gente sente aqueles fatos quando eles acontecem, né? Então, ele, o Sulpício, ele estava tomado por essa força misteriosa e invisível que ele não sabia o que era, né? E obviamente que as emoções dele estavam captando tudo aquilo de uma forma diferente, né? Então, quando ele fala que notava-se a limpeza da túnica, né? Talvez fosse apenas a forma com que ele tivesse percebendo aquilo, como ele gravou aquilo, que aquilo não fosse exatamente, né, o que estava acontecendo ali, né? Mas por toda aquela influência magnética, ele percebia essa claridade, né? E aí ele transformava até a túnica em mais branca do que era. Alguém quer fazer algum comentário? Sua palavra era como um cântico de esperança para todos os sofredores do mundo, suspenso entre o céu e a terra,
renovando os pensamentos de quantos o escutavam. Falava de nossas grandezas e conquistas como se fossem coisas bem miseráveis. Fazia amargas afirmativas acerca das obras monumentais de Herodes em Sebaste, asseverando que acima de César está um Deus todo-poderoso, providência de todos os desesperados e de todos os aflitos. Eu marquei também essa parte em amarelo, né? Por quê? Porque, assim como eu tinha feito lá no comentário para Roseli sobre esse véu, né? Deus não coloca nenhum véu, né? E Deus não vai nos dar nada só porque nós estamos numa situação, né, desesperadora ou de muita aflição, né? Isso não vai fazer nada. A questão é que quando a gente está com essa questão, né, com o desespero e com a aflição aflorados, né, a gente começa a enxergar auxílios que antes a gente queria que as coisas acontecessem da nossa maneira, do como a gente tinha planejado. Aí as coisas começam a não acontecer exatamente como a gente havia planejado. Passado algum tempo, a gente começa a ficar desesperado e aflito, né? E aí nesse momento, então, a gente começa a perceber a ajuda que a gente sempre teve. Só que antes, como a gente tinha colocado muitos véus na frente dos nossos olhos, a gente não enxergava essa ajuda que a gente sempre tem, porque eles estão sempre muito sedentos, né, com muita vontade de nos ajudar, né? Deus não quer que a gente passe por nenhuma aflição, né? Só que eventualmente a gente precisa passar por essa aflição para a gente deixar de se preocupar com as nossas vontades e se preocupar com aquilo que a gente deve se preocupar, né? Que é com todo mundo. Né? Alguém quer fazer algum comentário? Paulo, Paulo, olha, Tá todo mundo querendo comentar pode agora. falar, Rô. Pode. não, pode ir, vai que depois eu vou. Então tá bom. Então, eu vi desse modo como você falou, também uma coisa muito engraçada que acontece na nossa vida, né? Que a gente percebe que por mais que as coisas às vezes aconteçam de forma que não é aquilo que a gente estava planejando, depois, quando a gente para e toma consciência, a gente vê que tudo aquilo que aconteceu parece que resultou num bem maior para nós. Então eu percebo isso por coisas que passaram, que aconteceram comigo, sabe? E se eu tivesse feito diferente, não daquela forma, se não tivesse, se tivesse dado certo aquilo lá, será que hoje eu estaria como eu estou hoje, sabe? Eu peguei mais ou menos isso aí que você falou e eu achei que realmente serve muito para a gente. Então, é a questão do agradecer sempre, né? Se É isso aí. Deus, se Deus não coloca naquele momento para nós, é porque com certeza para frente Ele vai colocar de uma forma onde a gente vai entender melhor o que aconteceu e com certeza a gente vai agradecer por ter dado errado. Eu acho dessa forma. Roseli? Oi, eu queria colocar uma coisa que eu sempre falo todos os anos, né?
que eu cheguei ao espiritismo pela dor e muitos chegaram pelo amor. Então, se nós pegarmos o contexto dessa história, só avançando um pouquinho, nós estamos tratando da sociedade romana a princípio, depois é que partimos para a Palestina. Mas os romanos tinham seus deuses, tinham as suas crenças. Mas vocês vão perceber mais adiante que pela dor, tanto o Públio como a Lívia vão, entre aspas, à procura de Deus, pela dor da doença da filha. Então, eu, na minha visão, espíritos iluminados nesta encarnação, que estão mais avançados, porque existem entre nós esses espíritos, num grau mais avançados, eles buscam Deus sem ser pela dor. E outros que ainda estão caminhando, muitas vezes nós estamos caminhando numa direção e nos acontece um fato que nos causa tamanha dor, tamanho desespero, que nós saímos apelando para tudo. Agora eu estou falando por mim mesma. Quando a minha mãe pela primeira vez adoeceu, eu me lembro que eu pedi para amigos crentes, ubandistas, candomblessistas, sei lá, tudo quanto foi religião, gente. Eu pedia, pelo amor de Deus, reza, ore pela saúde dela. Eu faria qualquer coisa pela saúde dela. Eu daria minha vida pela saúde dela. Foi um desespero tão grande. E eu acabei chegando, olha só, eu ia na federação, pedir proteção para ela, era convidada a fazer cursos, me recusava a fazer. Só depois da segunda vez que a minha mãe adoeceu e que, infelizmente, para mim, tá? Não para ela, ela desencarnou, porque eu sei que ela está muito bem, mas a saudade, aquela coisa material ainda existe, né? Mas só depois disso é que realmente eu ingressei os meus estudos no Espiritismo. Olha que coisa. Quer dizer, a dor foi tamanha que eu precisava de uma mão para levantar, porque senão eu ia sucumbir. Com a graça de Deus, ele me colocou no meu caminho, o Grupo Noel, onde eu comecei a trilhar novamente a reconstrução da Roseli, né? Então, eu queria só deixar esse... Desculpa, acabei levando para o lado pessoal, mas eu acho que tem muito a ver esse desespero, esse aflito, né, do que aparece nesse texto, né, com a busca de Deus também. Eu vou aproveitar que a gente tem uma mudadinha, né? Eu vou convidá-los a dar uma olhada lá no livro que o Kardec escreveu, né? Chama Céu e Inferno. Ele tem duas partes. Na segunda parte, ele traz várias comunicações de espíritos que ele estava tentando entender o que acontecia com esse processo na hora que os espíritos desencarnam, né? Então, e aí ele pedia para vários espíritos que eles conhecia, né, para assim, olha, quando você morrer, quando você desencarnar, vem aqui e me dá notícia, hein? Né? Eu estou esperando, eu vou te chamar no dia seguinte, né? Se não te chamar no mesmo dia. E aí ele começou a pegar vários, e depois começaram a surgir vários outros, né, dando essa notícia. E um deles, né, me chama muita atenção, porque é um menino de seus 17, 18 anos, muito estudioso, tudo, e que ele vai e desencarna, né? E aí ele vem falar que para ele foi tudo absolutamente tranquilo, que já estava tudo mais ou menos acertado, né, que ele não deveria ficar muito mais tempo o tempo que ele ficou aqui na Terra, porque ele ainda não estava preparado para enfrentar os desafios que viriam, né? Então ele veio dessa vez, né, ficou estudando bastante aqui na Terra, né,
e ele veio para ajudar o pai, né, que era uma pessoa que não acreditava em nada dessas questões espirituais, era muito materialista, então ele veio para dar uma balançada no pai dele, né, porque o pai, um filho, né, novo, né, com tantas possibilidades de um futuro brilhante, né, iria falecer com os seus 17, 18 anos. Né? E isso ia dar uma chacoalhada no pai. Né? E eu lembro também do Divaldo Franco contando que de um casal, né, que ele conhece e que eles vieram aqui para a Terra, né, com uma condição financeira boa, né, e que aí eles decidiram aproveitar a vida. Né? Então eles casaram, viajavam, curtiam, né? Até que, num descuido, a, a esposa ficou grávida. Né? E aí tiveram que mudar toda a vida, né? Porque eles passavam muito tempo viajando, né? E agora com uma criança pequena isso não poderia. Então mudaram toda a vida deles. Né? Aí quando a vida estava todinha já aquela vida anterior estava desfeita, né, e foi construída uma nova vida por conta dessa criança, né? Quando ela tinha 5 anos, ela também os deixou, né? E aí os pais também ficaram, e agora, né? Como assim, né? E foram conversar com ele, aí ele recebeu as orientações, né? De que aquela criança nem estava programada para vir, né? Porque eles viriam para fazer uma atividade, né? Aqui na Terra, né? E só que eles esqueceram disso daí, né? E começaram a aproveitar a vida, só viajar, esqueceram da grande tarefa que eles viriam fazer aqui na Terra. E a criança, né, conhecida deles, né, falou: não, pode deixar, eu vou lá, eu vou fazê-los lembrar, né, disso, né, e veio. Né, e então, o que eu quero dizer com isso, né? Essas duas questões, né, que eu trouxe para vocês foram de uma extrema aflição, né, para esses pais, né? Só que elas estavam recheadas de amor, né? Por que foi de aflição? Porque os pais estavam com muitos véus na frente dos olhos, né? E na hora que a gente, por amor, decide tentar ajudar alguém e tirar esses véus, né? Só que a pessoa está tão acostumada a enxergar o mundo através daqueles véus que aquilo causa muita aflição a hora que você retira os véus. Tá? Então, eu acho que é isso daí. Né? A gente tem que pensar que as coisas na nossa vida acontecem no tempo que a gente quer. E se às vezes a gente for muito teimoso, né, a gente vai ficar com esse sentimento de desespero e de aflição muito maior quando os outros, pessoas amigas nossas, queridas nossas, que nos amam, vierem tentar nos ajudar. Né? Aí eu só vou fazer um adendo ao que a Luciana falou, né? Que Deus não oferece as coisas para a gente, né? Foi a mesma questão lá da Roseli, né? Quando falou que aparenta que é um véu, né? Mas Deus não coloca nada, né? É a gente que não quer enxergar as possibilidades que estão na nossa frente, né? E que às vezes aparece mais de uma vez. Lembra que
a gente está lendo um livro, né, que o personagem principal relatou no primeiro capítulo que ele teve uma oportunidade muito semelhante a essa que ele está vivendo e jogou fora. E aí a grande punição que ele teve foi falar: então tá bom, se você não aproveitou a primeira vez, vai lá e tenta de novo. Entendeu? Então, assim, a gente tem todas as oportunidades que a gente precisar para passar por aquele aprendizado, né? E depende da gente querer passar por ele ou não. Não é que Deus vai manipular para as coisas acontecerem novamente para a gente. Um dia a gente vai falar: nossa, preciso que isso aconteça na minha vida, né? Aí a gente vai pedir essa outra oportunidade, né? Ou quando eles oferecerem essa oportunidade novamente para a gente vai tentar agarrar de uma forma mais firme. Algum comentário? Regina, é o Oi? Pode seguinte, falar. como que eu vejo? Assim, os acontecimentos da vida, eles vão surgindo, é lógico, que eu acho que assim, sempre por trás de tudo tem os ensinamentos de Deus, tá? E as coisas vêm para a gente inicialmente pelo amor. Só que às vezes a gente não quer enxergar exatamente por causa desses véus. Então, após isso, depois, que eu, por exemplo, eu sou muito teimosa, tá? Muito teimosa, muito determinada, que tenho muita iniciativa, e que isso acaba, falo demais, isso acaba até me prejudicando. Então, na minha vida é assim, as coisas aparecem pelo amor. Quando eu não consigo chegar, tirar esse véu para ver a verdade, vem pela dor. Depois que aí a vida me mostra, eu acho que sempre tem o dedo de Deus, que eu acho que assim, eu sou tão próxima a ele, que ele me fala assim, vai por este caminho, vai por este caminho. O meu anjo da guarda, a minha intuição, que é muito grande, mas não vou porque eu sou teimosa. Aí vem a dor, aí na dor, que é aquilo que a Roseli falou, que a gente acaba descobrindo a verdade, por que teria que ser daquela forma, entendeu? Então, assim, e na minha vida tem grandes acontecimentos que veio pelo amor que eu não aceitei, né? Não que aceitei, o meu véu estava lá, eu estava totalmente cega, né? E que aí vem a dor para que eu chegue nisso. E inclusive assim, estudei muito, mestrado, doutorado, eu estudava. Aí eu acabei engravidando. Eu sempre soube que eu ia ter um filho desde pequena, que eu tinha muitas coisas assim, manifestações, premonições, visões, mas eu não entendia o que era, mas eu convivia com aquilo, né? Até chegar, depois de muitos anos, eu entender que eu tinha que me desenvolver, eu tinha que partir para uma... A minha formação é católica, eu sou católica ainda, mas que eu vejo que dentro do catolicismo tem muita coisa do espiritismo. Hoje, eu presto atenção, quando eu vou numa missa, no sermão do padre, é puro espiritismo, sabe? Então eu fico assim espantada, admirada de ver que é tudo uma coisa só. Mas voltando àquilo que eu estava falando, aí depois de muitas coisas na minha vida, veio o meu filho, e eu sabia que eu ia ter, da maneira que eu tive, ele é do jeito que eu sabia que ele vinha e que eu ia passar, e mudou toda a minha vida, que foi ótimo, que é aquilo que eu falo. Meu filho chama Pedro, eu falo assim, DP e AP, depois do Pedro, antes do Pedro. Minha vida mudou para muito melhor, apesar dos sofrimentos de criar uma criança, de um monte de coisa que eu passei sozinha. E graças a Deus meus pais me ajudaram. Então, assim, as coisas sempre vieram para mim pelo amor. Como é a minha teimosia, vem pela dor, que aqui eu acabo entendendo. E que aí, com isso, a gente vai amadurecendo e percebendo, vendo que Deus está em tudo, 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 tudo. Mas em tudo, tudo, tudo. E ele fala muito comigo. Mas eu não escuto, porque eu sou teimosa. Agora eu estou ficando menos teimosa, porque eu estou, acho que, voltada para mim, que é a coisa que eu estava precisando. É isso. Mas, Angélica, você quer falar? Paulo, é assim, eu concordo muito com o que você estava falando, né? E fazendo um apanhado que todo mundo falou, acho que isso que
que a Regina falou, eu também sinto muito isso, assim, Deus está em tudo, né? E principalmente dentro de nós. Então, acho que por mais que às vezes a gente precise parar e refletir, né? Acho que aqueles conselhos do orar e vigiar, e acho que justamente para esses momentos, né? E acho que como Deus está dentro de nós, nesse sentido de nós termos todos esses valores morais, né? Esse entendimento do que é Deus, e acho que na medida que a gente de fato compreende que Deus é amor e ele é essa justiça maior, né? Eu acho que isso faz nos questionarmos justamente em qualquer momento que seja de alegria, que seja de dor, acho que talvez um momento de dor nos faça questionar mais isso, e eu sempre me lembro daquela diferença que você fez, né, de dor e sofrimento, que acho que o sofrimento a gente escolhe a forma como a gente vai sentir essa dor, né? Eu acho que isso nos faz refletir justamente se Deus é amor e é essa justiça maior que a gente ainda tem dificuldade de entender, né? Eu acho que nesses momentos cabe a nós justamente nos conectarmos, e aí vem a questão da sintonia, né? Com que a gente está, com que tipo de energia que a gente se sintoniza, por que que determinadas situações surgem na nossa vida, né? Por quê? Para quê? Eu acho que à medida que a gente começa a refletir um pouco disso, a gente a gente tem esses valores, né? Que Deus é amor, Deus é justiça, e que a gente tem um ensinamento, tem um aprendizado em cada momento, né? Porque é isso que a gente vem falando, né? É o que você comentou. Acho que o sofrimento, a forma como a gente vai vivenciar as experiências, né? Isso não está determinado, né? Por mais que às vezes as pessoas acham assim, ah, tinha que ser desse jeito, não tem que ser, né? Eu não vejo um predeterminismo nesse sentido. Eu acho que assim, o aprendizado está sempre à disposição, mas a forma como a gente vivencia cada experiência, isso depende de cada momento nosso, né? Então, eu acho que a questão da gente fortalecer essa confiança em Deus, né? A cada dificuldade, a cada desafio que a gente vai enfrentando, né? Se a gente conscientizar isso, eu acho que com o tempo as coisas vão tornando, não digo mais fáceis, mas eu acho que a gente vai enfrentando isso com um pouco mais de serenidade, né? Cada momento é um momento na nossa vida, cada experiência, claro, o que a Roseli passou com a mãe, eu acho que, né, essa experiência de perda de uma mãe é uma coisa muito forte, ou a história que você comentou, né, da perda de um filho, são momentos muito fortes, mas acho que essa sintonia que a gente estabelece com o nosso íntimo e com o plano espiritual é que nos permite passar pelas experiências com maior ou menor sofrimento, né? É isso. É isso aí, Angélica. Eu gostei muito quando você comentou que a gente está diferente para enfrentar os problemas, né? A hora que a gente percebe que a gente se preparou, né, para aquilo, ou que a gente aprendeu alguma coisa com uma situação anterior, né? A gente encara os problemas de uma forma diferente. Eu acho que é isso daí. E aí vem a serenidade, a tranquilidade, né, que a gente tanto busca. Perfeito. Mais algum comentário? Então, no seu ensinamento de humildade e amor, considera todos os homens como irmãos bem-amados, filho desse Pai de misericórdia e justiça, que nós não conhecemos. A voz de Sulpício estava saturada do tom emocional característico dos sentimentos filhos da verdade. Acho que eu não preciso nem me alongar mais, né? Por que que eu marquei isso? Tudo que a gente já comentou, né? Os comentários da Regina, da Roseli, da Luciana, da Angélica, né? Vieram só somar para a gente entender, né? Por que que eu marquei isso de amarelo. Alguém quer fazer algum comentário a mais?
O auditório se contagiara da emoção e de sua narrativa, escutando-lhe a palavra com maior interesse. Pilatos, todavia, sem perder o fio de suas vaidades de governador, interrompeu, exclamando: Todos irmãos, isso é um absurdo. A doutrina de um Deus único não é novidade para nós outros, nesta terra de ignorantes, mas não podemos concordar com esse conceito de fraternidade irrestrita. E os escravos? E os vassalos do império? Onde ficam as prerrogativas do patriciado? Eu precisei marcar essa parte, né? Porque quando a gente lê alguma coisa assim, a gente sempre concorda com isso. Nossa, realmente a fraternidade é uma coisa que todos devemos buscar, é uma coisa muito bonita. Todos concordamos, né? O problema é a hora que as coisas acontecem, né? E a gente acha natural coisas acontecerem, né? Até que alguma coisa que sempre foi encarada de uma forma natural, né? Por algum momento, por alguma questão, às vezes que a gente não sabe nem explicar, as pessoas julgam que aquilo não é mais natural, né? E que as coisas precisam ser repensadas, né? Para mim é isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos e se espalhando por todo o mundo, né? Porque a minha impressão é que quando aquele policial abordou lá o George Floyd da forma com que ele abordou, né? Ele estava fazendo, né? Ele não tinha intenção de matar aquela pessoa. Ele simplesmente estava fazendo aquilo que ele costumava fazer, né? E que muitos dos colegas concordavam com aquela atitude. Alguns deles talvez gostassem daquela atitude e não tivessem coragem de ter uma atitude semelhante. Provavelmente poucos, né, discordavam daquela atitude, né? E só que às vezes as coisas fogem um pouco do nosso controle, né? E acabou levando ao falecimento lá do George Floyd, né? E aí as coisas fugiram mais ainda do controle, né? E eu acho que era isso. Eu acho que a gente tem que pensar exatamente se a gente concorda com essa fraternidade irrestrita ou se a gente quer coisas diferentes para pessoas diferentes, né? As pessoas que concordam com a nossa opinião, a gente merecem um tratamento. As pessoas que não concordam com outra opinião merecem outro tratamento. Então, se a gente pensa assim, a gente não concorda com esse conceito de fraternidade irrestrita. A gente tem restrições no conceito de fraternidade, né? Então, eu queria colocar mais um assunto polêmico hoje. Hoje foi um dia bastante recheado de assuntos polêmicos para vocês. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero, Paulo. Pode falar. Todo mundo. Vai lá, Regina. Posso falar? Pode. Paulo, eu fico pensando, sim, se não há uma discrepância entre o que a gente pensa, né, e o que a gente faz. Quer dizer, o que a gente pensa, ou as nossas palavras, os nossos pensamentos, elas ainda não estão de acordo com aquilo que a gente faz. Porque se é claro que muitas pessoas vão responder que concordam com esse conceito da fraternidade restrita,
né? Mas isso racionalmente, no nosso coração, às vezes a gente tem aquele julgamento, né, que, embora você diga que concorda, o pensamento, o julgamento, o sentimento e o julgamento estão em desacordo com isso, né? Eu acho que a gente primeiro, parece que a gente primeiro tem as coisas claras no pensamento, para depois ter no sentimento. Não sei, eu tô perguntando, na verdade. Roseli, posso só responder? Depois eu já te passo a palavra? Pode, faz favor, faz favor. Eu acho que a Cláudia tocou num ponto muito importante, muito sensível para a gente. E assim, Cláudia, você desculpa, mas eu não consigo responder, né? Eu só consigo colocar mais lenha na fogueira, né? A gente tem que fazer isso, né? Porque quem vai saber do nossa intenção? Quem sabe a intenção que aquele policial teve? Só ele. Só ele sabe, né? E quem sabe a nossa intenção nos nossos atos? Só nós, né? E às vezes, para não dizer quase sempre, nós queremos nos enganar, né? Isso eu estou me incluindo, por isso que, né? Nós queremos nos enganar posando com uma atitude maior do que realmente a gente tem, né? A gente gosta de achar que a gente tem atitudes mais nobres do que realmente a gente tem. Roseli, você quer falar? Oi, Quer falar, posso? Roseli? Pode, claro. Quero. Oi. É o seguinte, quando se fala de fraternidade irrestrita, todo mundo fala, não, eu concordo, como já foi dito aqui. E a gente concorda. Dentro do nosso grau de conhecimento, nós concordamos, sim. Mas a vida, ela é tão sábia que ela nos coloca em situações que demonstram o grau do nosso entendimento com relação à fraternidade restrita. Eu vou dar um exemplo. Vivemos numa sociedade, né, 2020, aonde racismo ainda existe. Eu estou falando globalmente. Preconceitos com homossexuais ainda existe. Preconceito com mulher ainda existe. Preconceito de nível cultural ainda existe. Quer dizer, às vezes eu paro e falo, nossa, 2020 a gente ainda está com tudo isso, né? Aí eu falo, não, mas eu não. Eu estou mais evoluída. Só que aí a vida me coloca situações que eu falo, gente, eu não estava evoluída. Eu tenho uma amiga que ela, como eu trabalho no ramo do turismo, homossexuais é muito comum você encontrar dentro dessa área. E eu tenho grandes amigos que eu amo de paixão. Então, a gente sempre fala, não, a gente não tem preconceito com relação a isso. E eu tinha uma amiga minha que levantava essa bandeira, não, meus amigos, é irmão de fé, não sei o quê. Aí tem uma filha. Alguns anos depois, a filha é gay. E aí ela se choca. E aí ela compreende, e depois do primeiro choque de saber a opção sexual da filha dela, é mãe, né? É o sangue dela. Aí ela releva. Aí ela passa a compreender, ela busca essa compreensão na realidade para justificar a opção da filha. Então, eu acho que é muito isso. A gente se coloca na sociedade, todo mundo quer ser o bom, né? A gente quer estar no grupo da maioria, do caminho certo. E a gente acha que está. Mas por conta desse véu, que ainda não removemos totalmente, algumas coisas ainda estão ocultas dentro de nós, e só quando a vivenciamos é que percebemos que nós precisamos mudar, virar aquela chave. Era isso que eu queria passar.
É isso aí, Roseli. Roseli e a Cláudia foram exatamente no ponto que eu gostaria, né? Essa fraternidade restrita tem que ser irrestrita, não pode ter nenhuma restrição. Ela tem que abranger desde o George Floyd até o policial, né? Todas as pessoas que estão envolvidas nos protestos, né? Passando pelo Trump também, né? Pode pôr junto aí nessa fraternidade, né? No Bolsonaro, né? Também tem que estar incluído nessa fraternidade, né? E quem é mais simpatizante do Bolsonaro inclui também todo o pessoal do PT, né? Assim, então, quando a gente conseguir colocar tudo isso dentro do mesmo saquinho da fraternidade, aí a gente está com essa fraternidade restrita, né? Eu acho que a gente gosta de, como a Cláudia e a Roseli falaram, de falar, né? De se enganar que nós somos fraternos, né? E a hora que a gente começa a pegar essas pecinhas, quando a gente coloca nome nas pecinhas, né? E fala assim, agora você tem que juntar todo mundo junto, né? Na minha fraternidade, aí fica mais complicado, né? O que mais me admira... Pode, claro, por favor. Eu não vi você. Não, por tudo que se falou e pelo atual momento da humanidade de forma pragmática, essa fraternidade restrita é uma utopia. Ela não existe. Por todos os exemplos que foram colocados, por todos os exemplos que nós vimos no dia a dia, pelos nossos sentimentos de repúdio a atitudes de certas pessoas, até como você me falou de governantes, a gente entende que eles estão trazendo muito mais malefício para uma sociedade com seus comportamentos do que benefício, né? Que a boa política é você levar o bem-estar para uma sociedade, para um povo, para uma nação. E quando você não vê isso, você repudia, você se manifesta. Como é que você pode encaixar a fraternidade restrita nesse momento? Então, eu vejo que é uma utopia. A humanidade está muito longe dessa fraternidade restrita. É o que eu penso. Hoje eu só estou discordando, hein? Eu já discordei da Roseli, já discordei da Cláudia, já discordei da Luciana. Vou discordar de você também, Fiore. Eu acho que a gente está aqui, né? Não porque isso é uma utopia, né? Tudo é utopia. Se você pegar os ensinamentos de Jesus, né? E levar para qualquer pessoa que não decidiu segui-los, é uma utopia, né? Agora, o que os outros fazem, isso não pode estar na conta, na nossa conta, né? A gente tem que fazer. Quando a gente começar a fazer, como já foram faladas em mais de uma aula, né? Mais de uma dessas reuniões nossa, né? Quando a gente fizer, a gente é exemplo, né? Exemplo para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, né? Fala, pô, se ele consegue fazer, eu também posso. E aí a gente mudou o mundo. Então, assim, é difícil? Claro que é. Assim como perdoar é difícil, assim como ter paciência é difícil, entendeu? A Exato. gente não está mexendo com nada que seja fácil fazer. Aqui. Tudo que a gente discute nessa reunião aqui é só coisa para tirar o sono da gente durante a semana inteira, né? É desafiador, né? É isso que por isso que a gente está aqui. A gente acorda sábado de manhã para perder o sono a semana toda. Esse é o objetivo aqui. É verdade. Para refletir, né? Mais algum comentário? Eu ia comentar o que o Fiore falou, mas acho que você falou bem, Paulo. Eu também concordo com você. Eu acho que a nossa preocupação tem que ser com as nossas atitudes, né? E aí acho que eu volto um pouco naquela lição que a gente fez hoje do Fonte Viva, né? Na instrumentalidade, que ele fala que nós temos que agir, afinal,
o nosso instrumento, ou seja, nós nos afinarmos com os ensinamentos de Deus para não comprometer a obra dele nesse sentido, né? Porque nós temos os nossos, o que nós consideramos ideal, né? Os nossos sonhos, o que a gente acha de um mundo, o mundo que a gente busca, né? E eu acho que, como falou na lição, acho que umas linhas acima, né? Que o quanto Deus é misericordioso, né? Ele fala desse Pai de misericórdia, não, Mais tá para para baixo agora. Né? Ele fala ali, ó, filhos desse Pai de misericórdia e justiça. Então, eu acho que eu, pelo menos, assim, eu sou muito... Eu tenho uma tendência de ser mais positiva, mesmo com isso tudo que está acontecendo. Acho que a gente tem que olhar para o lado bom, né? Eu acho que se a lei do progresso, a gente acredita que o progresso de fato acontece e que esse Pai é de misericórdia e justiça, né? Então, acho que quando a gente tira as coisas da zona de conforto, é porque justamente o progresso está acontecendo, as mudanças estão acontecendo, e acho que é aquela coisa que a gente já falou, né? Simplesmente elas não acontecem no tempo que nós gostaríamos, né? Mas nós somos instrumento para que a coisa aconteça ao nosso redor. Pode não acontecer no mundo globalizado, mas acho que no nosso entorno a gente tem que ser esse agente, né, de harmonia e de transformação, né? E cada um acho que faz na medida do seu possível. É isso que você estava falando dos governantes, né? é isso A aí. gente tem que ter essa misericórdia de entender que cada um está no momento de vida, de entendimento, de evolução moral, né? Porque eu acho que se a gente não vê com esses olhos, eu acho que a gente fica muito, muito depressiva, a gente acha que o progresso não acontece, que as mudanças, que as pessoas não mudam, né? Então eu tenho uma tendência assim a querer enxergar de fato com os olhos mais positivos. Eu acho que, como eu não me lembro que passagem, mas ele fala, né, que Deus cuida, inclusive ele dá de comer, de beber até os pássaros, né? E eu acho que esse ensinamento da natureza, do que acontece com a natureza, também acho que Deus nos deu essa natureza para a gente justamente parar e refletir que a vida tem um ciclo, né? Tem um ciclo de nascimento, de crescimento, de transformação, de morte, e essa morte é uma morte de transformação, né? De renascimento, de renovação. Então, acho que por isso que eu volto de novo na questão do orar e vigiar, porque acho que a gente tem que sintonizar nas coisas que são boas, né? Porque senão a gente cai nesse processo de ansiedade, de transtornos psiquiátricos, de depressão, né? Porque é isso, as provas estão aí, os desafios estão aí todos os dias, né? Eu acho que a gente tem que utilizar de todos os recursos que a gente tem para poder manter o bom ânimo e essa confiança nessa misericórdia e justiça de Deus. É isso. Fiores, quer fazer algum Concordo. comentário? Isso. Pode Eu falar. concordo em parte, tá certo? Eu acho que é o exemplo que você fazer, nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que dar o exemplo, né? Tem que perseverar no bem, mas eu entendo também que a resistência é importante, sabe, em determinados momentos. Jesus mesmo falou sim, sim, não, não, quando era necessário. Então, quando você está diante de situações que você vê que a injustiça está prevalecendo, sabe, eu acho que tem que ter a resistência, sabe, porque senão você fica subserviente a uma situação que não está trazendo benefício a ninguém, entendeu? Eu acho que tem que ter, é muito tênue, a situação é muito polêmica, mas eu vejo dessa forma, você fica muito, assim, você ser muito bonzinho, as pessoas te atropelam. Eu acho que você também tem que dar um não, dar um basta, falar, olha, calma, seu limite ele acaba onde começa o meu. Senão fica uma situação muito difícil, né? Você fica sendo dominado por dominadores. É polêmico, mas eu vejo dessa forma. Na medida do possível, a gente tem que ter a resistência, até para o bem. Eu acho que a resistência ela leva a um caminho melhor, mais nesse sentido. Mas, em parte,
Eu concordo com muitas coisas que a Angélica falou, que você falou, Paulo, mas nunca esqueci da resistência, que a resistência também ela pode ser benéfica, pode ser positiva. Paulo, assim, eu tento sempre, Fiore, eu tento sempre fazer esse exercício, né? Porque acho que tolerância é muito diferente de subserviência, né? Então, acho que esse ponto de equilíbrio que nós temos que achar, né? Porque existe, se são duas palavras, se a gente teve a capacidade de nomear dar nome a duas coisas diferentes, né? Tolerância tem um significado, subserviência tem outro, né? Justamente porque são coisas diferentes e cabe a nós encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Na lição de hoje ele fala, ó, todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é Isso. indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pela diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Então, acho que a gente tem que refletir nesse ponto de equilíbrio, porque por mais que a gente se indigne com as coisas, né? Mas que emoção que você está carregando nesse momento? Né? Uma emoção, um sentimento de transformação, entendimento, ou é de guerra, é de combate, né? É de orgulho, né? Eu acho que tudo isso depende do que nós carregamos dentro de nós para a gente tentar achar justamente esse ponto de equilíbrio entre tolerância e subserviência. Perfeito. Então, continuando. O que mais me admira, porém, exclamou com ênfase, dirigindo-se particularmente ao narrador, é que, sendo tu um homem prático e decidido, te tenhas deixado levar pelas palavras loucas desse novo profeta, misturando-te com a turba para ouvi-lo. Não sabes que a anuência, que a concordância de um lictor, aqui no sentido de uma pessoa, de um oficial romano, né, pode significar um enorme prestígio para as ideias desse homem, né? Então, quando eu marquei ali homem prático e decidido, está ligado a isso, né? E a gente tem que, eu concordo com o que o Fiore falou sobre essa questão da subserviência, né? A gente não pode concordar com essas coisas, a gente tem que se revoltar, né? Às vezes se insurgir quanto a questões que não são justas, né? Mas a gente tem que sempre tomar, olhar se a gente está efetivamente buscando as coisas no caminho da justiça ou da nossa conveniência. É só isso para lembrar. Fiore, o que você quer falar? Não, é assim, a diferença em tolerância e suficiência, tudo bem, concordo com a definição. O duro é você ser tolerante com pessoas que fazem mal a pessoas, pessoas que fazem mal a animais. Cara, eu vou ser sincero, eu estou aprendendo muito, estou muito distante de ser uma pessoa exemplar, mas a minha tolerância é zero, cara. Eu não consigo ser fraterno com pessoas com esse tipo de manifestação. Eu resisto. Eu resisto e não quero conviver com pessoas com essa índole, sabe, de prejudicar pessoas e animais. Eu acho justiça, no último grau, eu acho uma covardia. Então, é que eu falo, tudo bem, eu estou aqui para aprender, estou tentando aprender, por isso que eu estou todo sábado aqui, já estou há alguns anos no canal, e estou sempre aprendendo, mas nessa lição eu ainda estou com nota zero. Passei já por muitas dificuldades, até para aprender a tolerância, né? Ser mais paciente, mas estou aprendendo e ainda não sou um bom aluno nesse tema. Fiore, eu só discordo que você está com nota zero, sim, apesar de eu não te conhecer o suficiente, mas se você já está aqui, né, se você está mexendo nessas coisas que são
desagradáveis, né? Você já não está com nota 0. Nota 0 tá as pessoas que fazem isso e sequer prestam atenção nos seus atos, né? Então, eu acho que todos nós aqui estamos, como foi a lição lá desde o Fonte Viva com a Angélica, né? Todos nós estamos aprendendo alguma coisa, né? E a gente tem que estar absolutamente tranquilo de que nós ainda temos muitos problemas a resolver, mas também nós também não podemos ficar desanimados olhando a quantidade de problemas que tem para desenvolver, porque a gente já resolveu muitos outros, entendeu? E é por isso que a gente está aqui, porque a gente decidiu mexer nisso, porque até outro dia, né? Até anteontem a gente simplesmente varria isso para debaixo do tapete. Entendeu? E agora a gente resolveu, vamos tirar o tapete da sala e ficar com aquela sujeira que estava toda embaixo e agora a gente tem que limpar, né? Eu acho que é isso. Verdade, bem observado, é isso mesmo. Senhor, respondeu. Alguém quer falar? Senhor, respondeu Sulpício desapontado. Eu próprio não saberia explicar a razão de minhas observações daquela tarde. Considerei igualmente de pronto que as doutrinas por ele pregadas são subversivas e perigosas, por igualarem os servos aos senhores, mas observei também as suas penosas condições de pobreza. Considerando por seus discípulos e seguidores como um estado alegre e feliz, o que, de modo algum, não constitui motivo de receio para as autoridades provinciais. Eu acho que a gente já hoje não conseguimos nem terminar essa parte aqui, que era já extensa e com bastante assuntos polêmicos, né? Então acho que a gente já pode parar por aqui, são 10h20, né? Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Eu só queria comentar com o Fiore. Fiore, para mim também não é fácil, Fiore. Por isso que eu acho que esse é um exercício, sabe? Um exercício de todo dia, né? Porque é isso, a gente não tem que aceitar as coisas que são erradas, né? Que a gente já entende como injustiças e tal. Mas eu acho que eu, pelo menos, assim, eu me questiono bastante, eu também tenho opiniões, né? Tem coisas que eu também tento combater muito forte, mas eu acho que eu tento todo momento tentar achar esse ponto de equilíbrio, né? Porque ele existe, né? É que a gente que está nessa transição aí de achar assim, e aí, o que é o melhor, né? Acho que ainda mais nesse momento de tanto transtorno político mundial em todo sentido, né? Ainda mais aqui no Brasil, acho que a gente tem uma prova muito grande, porque a gente não enfrenta não só a questão da problemática da pandemia, mas todo esse caos político que a gente enfrenta, acho que é uma prova para nós a todo momento, e não é fácil, mas eu acho que a gente tem que manter esse bom ânimo e tentar achar esse ponto de equilíbrio, porque eu acho que como o Paulo falou, né? Algumas coisas nós já caminhamos, outras nós temos que caminhar, mas esse constante interesse nosso de tentar achar esse ponto de equilíbrio que é interessante, né? Se nós estamos todos aqui desde de manhã cedo, todos os sábados, é porque nós estamos buscando isso, né? Assim, o que eu falo de ter uma atitude positiva é de confiar que a gente vai chegar lá, né? Cada um no seu tempo, cada um no seu entendimento, e simplesmente que a gente tem que entender que Deus é de misericórdia, de justiça, e que então isso tem que servir de base para a gente manter esse bom ânimo, né? Para a gente continuar caminhando. Então, assim, não é que é fácil para mim também, não, é bem difícil, mas a gente tem que seguir tentando, né? Tem que seguir caminhando.
Não, perfeito, Angélica. É desafiador, mas nós estamos aqui justamente para isso, né? Se nós estamos nesse estudo, nesse grupo de estudos, os estudos aí de autodidatismo e tudo mais, é justamente buscar uma melhoria a cada dia, né? De procurar entender e talvez até levar uma palavra amiga para pessoas que têm esse comportamento e, de repente, mostrar para ela que essa não é a melhor atitude, pelo contrário, devia ter pensado de forma diferente, mas as pessoas têm muita dificuldade, né, de entender o que você pensa, o que você age, como você age, mas é aquilo lá, é a sua consciência, o seu melhor e cada um no seu momento, vamos enfrentando. Perfeito. A convergência em tudo isso que você falou. Mais algum comentário? Então vou encerrar a gravação.